bem com vocês? Sejam bem-vindos à disciplina de Dermatologia aplicada à Podologia. Eu sou a professora Thaís e irei trabalhar ao longo dessas aulas aí com vocês, falando um pouquinho sobre essas patologias, que são importantes na área da podologia. Primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é que nós vamos ver inúmeras patologias que são especificamente das unhas, mas a gente vai compreender também que algumas outras patologias que a gente tem no corpo, elas acabam se manifestando nas unhas dos nossos pacientes. Então, muitas vezes as pessoas vão descobrir determinadas questões da saúde delas porque começam a apresentar algum tipo de deformação ou algum tipo de mancha ou algum tipo de enfraquecimento nas unhas. Então, a importância dessa disciplina é não só as patologias que vocês vão tratar efetivamente, como profissionais podólogos, mas também, muitas vezes, orientar os pacientes de vocês que procurem médicos específicos, dermatologistas, para fazer uma investigação mais profunda. Ou seja, é muito importante que vocês compreendam que vocês não fazem diagnóstico de patologia, Então, vocês não vão diagnosticar ali uma psoríase, um vitiligo, uma anemia ou mesmo um melanoma no paciente de vocês. Mas saber identificar que aquele tipo de característica diferenciada pode não ser nada, Pode ser uma questão da unha mesmo, um fator genético do paciente, mas também pode vir a ser alguma coisa mais importante, alguma coisa mais séria, Por isso da importância de que vocês conheçam e saibam identificar essas patologias, certo? Então, tendo conversado com vocês sobre isso, para que vocês possam compreender um pouquinho da importância dessa disciplina, dentro da teoria, o que vai agregar na prática profissional de vocês, eu vou começar falando sobre o nome patologia, E aí vai estar aí no material de vocês, inclusive, esse conceito, que é o estudo dos mecanismos de doenças, Então, o patos vem de doença, E o logia ali vem de estudos. E aí, quando a gente fala de podopatologia, a gente está estudando as doenças que acometem especificamente os pés, dos nossos pacientes aí, que podem afetar as mãos, é claro, também, mas geralmente vocês vão trabalhar mais com os pés dos pacientes, Então, é nos pés que vocês vão acabar identificando algumas patologias. Muitas delas, inclusive, vocês vão ver que elas não vão ser aplicadas somente na unha, na lâmina ungueal ou na matriz ungueal, mas também na pele em volta, Então, algumas patologias, elas vão estar aplicadas ali na pele do paciente que envolve o pé, certo? E algumas vão acometer a unha junto ou somente ali a pele, mas de toda forma é importante que vocês compreendam e saibam identificar para que vocês possam ver, realmente ali até às vezes dar uma orientação, como eu falei, para que o paciente procure um médico. Então, sabemos então o que é patologia, o que é podopatologia, Nós vamos começar falando aí sobre a semiologia, das unhas. Então, uma unha saudável, para que a gente possa compreender, o que é uma unha doente, é importante que a gente saiba identificar como é uma unha saudável, Então, uma unha saudável, geralmente ela vai ter uma coloração única, ela vai ter uma espessura nem muito espessa e nem muito fina, Então, ela vai ser completa, ela não vai ter nenhum tipo de lesão, ela não vai ter nenhum tipo de mancha, nem de textura diferenciada de aspereza. É uma unha que tem brilho, que não é quebradiça, É uma unha que tem uma certa resistência. Então, isso é um sinal de unha saudável. Geralmente, a unha do pé, ela vai apresentar uma espessura um pouco maior, Em virtude até do pé ter mais atrito, a gente ter o calçado fechado aí, que muitas vezes pode fazer com que essa unha fique um pouco mais espessa. Então, é bem característico da unha do pé ter uma espessura maior, porém, também vai ter uma característica muito semelhante de uma unha com uma única coloração, com brilho, sem nenhum tipo de ranhura ou mancha, ou mesmo nada que seja mais assim áspero, Então, essa é uma característica normal aos nossos olhos de uma unha que a gente considere saudável, Então, ela vai ser uma unha com superfície mais regular e uma espessura aí entre 0,5 até 0,75 mais ou menos milímetros, E
E aí a gente vai ter as unhas que vão apresentar deformidades e distrofias, né? Então também é importante que vocês possam diferenciar o que é uma deformidade e o que é uma distrofia, né? Então a gente vai ter uma deformidade quando a gente tem uma alteração na forma da unha, tá? Então aquela unha que tem um formato diferenciado, a gente vai ver vários exemplos aí ao longo das nossas aulas, né? Então a gente vai ter uma deformidade. Já a distrofia, ela vai acontecer quando a gente tem alguma alteração na textura da unha, como eu falei. A unha saudável, ela vai ter uma espessura específica, né? Então, quando a gente tem uma espessura para mais ou uma espessura para menos, né? A gente tem um espessamento ou a gente tem um afinamento da nossa unha, a gente vai ver alguns exemplos também, aí a gente vai ter uma questão aí de distrofia unguial, certo? Então, vamos ver várias aí deformidades e várias distrofias de unha também ao longo das nossas aulas. Vocês talvez vão se identificar e aí vamos começar a observar, porque nessa disciplina é muito comum que a gente passe a começar a observar as nossas próprias unhas, as unhas das pessoas que são próximas da gente, né? E a gente vai conseguir ver diferenciação de formato mesmo de unha, de espessura de unha, né? Mesmo unhas saudáveis também tem formatos diferenciados. Tem pessoas que têm as unhas mais retas, tem pessoas que têm as unhas mais côncavas, algumas são mais convexas, né? Tem pessoas que têm a unha que a gente fala de unha empinadinha, tem unha que cresce mais para o lado. Então, tem vários formatos de unha também que daí provém de fatores genéticos, né? Então, pode ser um fator genético, algumas unhas dessas, vocês vão ver que ou é a genética da pessoa, e que a unha é desse formato mesmo, ou pode ser realmente uma patologia. A primeira questão que a gente vai conversar vai ser a janela de Shanholt. Ela tem um nome bem estranho mesmo, né? A janela de Shanholt, se vocês virem na figura aí, ela apresenta duas unhas. Bati aqui, né? A janela de Shanholt, ela apresenta duas unhas sendo unidas assim, dessa forma. Eu estou distante aqui, claro que vocês não vão conseguir ver, mas eu estou fazendo mais mesmo uma interpretação só para que vocês possam compreender. Então, uma unha saudável, a minha unha é uma unha saudável, eu não tenho nenhum tipo de patologia, nenhum tipo de problema de saúde. Então, ali no meio, entre o meu dedo e a minha unha, tem uma folga ali que a gente diz que geralmente ela tem como se fosse o formato de um diamante, né? E aí a gente está falando da unha de uma pessoa que é, em tese, saudável. Na figura ao lado, a gente percebe que quando foi tentado unir, a unha não consegue chegar uma próxima da outra. Isso pode ser característico ou de um espessamento da unha, que torna ela mais aumentada e com isso não consegue tocar, ou pode ser também característico, muitas vezes, de edema. Se a pessoa tem um câncer, por exemplo, renal, né, ou um câncer no fígado, que acaba gerando edema, acaba gerando retenção de líquido, esse edema presente em todas as partes, principalmente nas extremidades, impede que as unhas se toquem, tá? Então, não é natural que as unhas não consigam se tocar. O ideal é isso, que a gente consiga tocar as duas unhas e fazer ali um buraquinho, né, uma folga, que em algumas pessoas vai ser mais retas, dependendo do formato da unha, e em outras vai formar bem certinho, como se fosse um diamante, né? E aí foi uma técnica desenvolvida, né, para exatamente fazer uma análise, uma avaliação médica se a pessoa está saudável ou não. É uma primeira avaliação aí que alguns médicos acabam fazendo, principalmente, como eu falei, em caso de câncer. E aí a gente volta daqui a pouquinho, então, falando sobre mais patologias de unha.